Este programa descreve diversas cenas e não é recomendado. Se você tem problema de atenção e sente dificuldade de acompanhar as coisas que falam com você, confira a enciclopédia do caso em substack.com/casos duvidosos. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes tirados de documentos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável, pedimos paciência. No episódio anterior, eu cheguei a Pitubinha depois de um susto com jagunços armados e conheci Judeuzinho, que me guiou pela cidade. A ex-maquiadora Rose Vilaça me disse que a criatura voltou a atacar nos anos 90. O senhor de recados Adécio Ludmilo afirmou que os ataques acontecem até hoje. O fanboy do Soca-Fundo Seu Nonô me contou sobre o holandês misterioso, que pode ser o verdadeiro responsável pelos ataques da criatura, e me disse que tem outras suspeitas sobre as quais não quis se aprofundar. E Dona Fudinda me deu o endereço de Titi Fontinelli. Eu sou Lucas Marçal e este é o último episódio da nova temporada de Casos Duvidosos. Eu voltei a Pitubinha do Rio Bobo com o objetivo de desvendar uma série de crimes que aterrorizou a cidade nos anos 80, mas descobri que o terror acompanhava Pituba até os dias de hoje. Eu descobri que as gravações do filme Soca-Fundo, Meu Querido, foram interrompidas quando a estrela da produção sumiu no mato com parte da equipe de filmagens, em um episódio que possivelmente marca o retorno da criatura, em 1992. Descobri que mais ataques continuaram acontecendo ao longo dos anos 90 até outro dia mesmo, com o caso da menina Camilinha. E finalmente, depois de muito procurar, eu descobri com a idosa sobrevivente do Soca-Fundo Dona Fudinda do Armelinda do Birilinga o paradeiro da socialite Titi Fontinelli, 70ª vítima do Soca-Fundo, que deu início às investigações na cidade, quase 40 anos atrás. Sendo Titi uma das poucas vítimas do Soca-Fundo que nunca mais foi vista, a minha esperança era de que ela pudesse completar esse quebra-cabeças com a pecinha derradeira. No meio da tarde de quarta-feira, meu terceiro dia na cidade, eu deixei a casa de Dona Fudinda, comprei uma pipoquinha doce e fui à procura de Titi, acompanhado pelo menino Judeuzinho, meu guia e fiel escudeiro. No caminho, a outra revelação que a idosa Fudinda me fez não saía da minha cabeça. A história da antena. Como o ouvinte pôde acompanhar na conversa do episódio anterior, Dona Fudinda me contou que, em 2009, uma antena foi instalada nos arredores de Pituba, e desde então, a internet da região não funcionava. Desconfiado, eu procurei no Google Maps por alguma antena suspeita perto da cidade. Infelizmente, eu estava sem internet. Foi aí que eu me lembrei daquela porteira no meio do nada, com 2 jagunços armados prontos para intimidar o motorista do meu ônibus quando ele errou o caminho. Seria aquele o local onde a antena foi instalada? Por volta das 3 da tarde, eu cheguei ao endereço dado por Dona Fudinda. Os sapatos Fioretti Scarpanini e o vestidinho Antonoff deram lugar a um chinelo mequetrefe e a uma camisola estilo pano de mesa. O chapéu de copa alta foi trocado por uma pirainha cor-de-rosa. O rosto, antes coberto de maquiagem, agora estava coberto de rugas. O cabelo continuava de boa. Era ela, a socialite Titi Fontinelli. Eu me aproximei com medo da reação de Titi. Afinal, por algum motivo, ela nunca se apresentou às autoridades. Nunca anunciou que estava bem. Ela basicamente vinha se fingindo de morta há quase 40 anos. No entanto, quando ela me viu, foi como se soubesse o tempo todo que esse dia chegaria. Seu olhar era confiante, como de alguém que sabia o que fazer. Titi firmou sua vassoura na parede, abriu a porta da casa, olhou para mim mais uma vez e entrou, deixando a porta aberta como que me convidando. Um pouco excitado, eu pedi para Judeuzinho me esperar lá fora com o taxista, imaginando que tudo podia acontecer. E então me aproximei da casa, cruzei a porta e vi Titi Fontinelli sentada diante de uma mesinha simples. Na parede da sala, ao lado de vasos de flores e peças de artesanato,
eu vi uma foto num quadro. Nela, Titi estava sentada num tronco caído no mato de mãos dadas com um homem conhecido do caso Soca Fundo. Era Cigano Chapuri, líder do pessoal das zoonoses. Eu pedi licença, puxei a cadeira e, depois de pouca cerimônia, liguei meu gravador. Bom, Titi, eu queria começar entendendo o início dessa história. Como foi o caso do seu ataque? Eu consigo ver claramente você parando o Opala de Pomata, fincando salto fora. Aí que tá, né, ô Marçal? Eu não sei se eu fui atacada. Não? Mas por que você não voltou para a sociedade? Voltar pra quê, bicho? Eu tava cansado daquele teatrinho, daquele mundo de aparência, sacou? Vivi essa porra a minha vida inteira. Chegou uma hora que eu cansei. Cansei de toda vez que eu queria comer um pãozinho, eu ter que mandar o meu criado se arrumar antes de ir à padaria. Às vezes eu queria que ele fosse todo avacalhar, entendeu? Mas tinha que mandar ele ir todo arrumado, porque senão o criado da vizinha comenta lá. O criado da Titi tá comprando pão todo fudido. Cansei daquilo. Ai, que essa faquinha aqui é de cortar o peixe. Essa colherzinha aqui é de rodar o chazinho. Esse garfinho é de enfiar na bunda. Porra, chato demais, entendeu? Eu tava me sentindo sufocada. Daí, de repente, eu acordei no meio do mato e vi que eu não queria voltar. E foi quando ele me encontrou. O Cigano Chapuri? Eu não pude deixar de notar ele no quadro. Ele mesmo. Foi aí que minha vida mudou. O cigano me achou no mato enquanto ele ainda procurava pela polícia de Pituba. Daí ele voltava lá e levava comida, água, até que a poeira baixou e ele me levou para a casinha que ele tinha, que é essa casinha onde a gente está agora. Eu vou te pedir para não dizer onde fica. Claro. E você vive aqui desde aquela época? Isso. Ele me escondeu aqui e nisso a gente foi criando um sentimento. E quando eu vi, a gente era um casal. Eu virei a própria caboclinha do mato. Pelo visto, não vai ser você quem vai me falar nada sobre o Soca Fundo. Eu não sei de nada, meu querido. Mas como é que foi sua vida aqui nos últimos anos? Pô, foi muito bom. A gente se gostou muito, o Chapuri e eu. Quando a gente chegou aqui, ele já me contou que tinha comprado o detonado 2.0 do Siddhartha Popovic. Tava muito animado porque vinha com tudo quanto é posição. Tinha touro malaio, tinha abridor de vinho reverso, tinha o carrinho de mão empacado, tudo. A gente fez de tudo aqui nessa casa. E, ao mesmo tempo, ele era um cara muito sensível. Gostava muito de bicho, sabe? Foi ele que me ensinou a diferença da biquetinha, do biribinho, da baba doce, pro biquinho, do pica-pauzinho, do papo suave, por exemplo. Foi ele que contou como que a gente cata a merendinha do bojo do Sibipuruna quando tá pra chover fino. E como faz pra subir no topo da bananeira mesmo nanica, com as duas mãos pra trás. Era um homem completo. E o que foi que aconteceu? Por que é que ele não tá aqui? Ah, meu filho, maldita hora que eu pedi pra ele aquela fita. Que fita? Uai, a fita do Joãozinho Lengo-Lengo, reizinho do Realengo. Ah, verdade. Me contaram disso mesmo lá em Pitubinha. Pois é. O Joãozinho era esse amigo dançarino meu lá do Rio, que anunciou um VHS novo de exercício dele na televisão. Aí eu pedi pro Chapuri comprar. Ele comprou, viu o negócio, e parece que no exercício tinha um comando escondido ali, um negócio de seita que em mim não bateu. Mas o cigano ficou maluco. O cigano endoidou nessa história de seita do Lengo-Lengo, botou tudo que tinha no meu nome e sumiu. Agora, se me permite, Titi, eu acredito que existe um jeito de saber se você foi vítima do Soca Fundo. Olhando a minha lombar? Isso. Nunca olhei. E nunca deixei o cigano olhar. Mas, e pra fazer o carrinho de mão empacado? Eu que fazia o pedreiro. Entendi. Mas você deixaria eu ver agora? Para minha surpresa, Titi deixou que eu visse sua lombar, desde que eu não contasse, nem a ela, nem a ninguém, o que eu vi. Ela se levantou a camisola e eu olhei. Em respeito a ex-socialite, eu não vou contar o que vi neste podcast. Agora, meu filho, é como eu falei. Eu não sei nada de Soca Fundo, mas, pô, por que você não tenta visitar o pessoal que tá preso no Raposão? Pô, Titi, genial essa ideia. Você já mexeu com investigação criminal? Você tá de sacanagem, né? Não. É só porque eu realmente não tinha pensado nisso. Realmente eu dei mole. Eu me é despedi de Titi, voltei à Pitubinha do Rio Bobo e no dia seguinte
Judeuzinho me levou até o presídio Raposo Leitão. No caminho até o presídio, eu não pude deixar de notar os enfeites da prefeitura da cidade. Espalhadas pelos muros e janelas da construção, havia diversas bandeiras com propaganda eleitoral divulgando o candidato Adonis Braguilha. Adonis Braguilha. Só podia ser um descendente de Paulo Braguilha. Como as eleições para prefeito foram em 2024 e as diversas bandeiras ainda estão todas ali, eu só pude supor que ele acabou vencendo as eleições. Judeuzinho confirmou, dizendo que aquela família tinha muita sorte na política. O menino ainda me disse que os Braguilha estão no poder desde 1988. Eu fiquei intrigado. Achei estranho uma criança de 7 anos guardar essa informação. Quando eu perguntei como ele sabia disso, Judeuzinho riu de canto de boca, danado que só ele. Mas me intrigou também pensar em como uma família conseguiu se manter por tantas décadas no poder, ainda mais no Brasil, onde isso é tão raro, tão improvável. Nós chegamos até a locadora de carros, e de lá eu dirigi até o presídio Raposo Leitão, dado que Judeuzinho disse que a estrada até lá era lombrada de ir a pé. O trajeto foi longo e sinuoso, mas a companhia de Judeuzinho tornou a experiência mais divertida. Depois de meia hora, nós chegamos ao famoso presídio Raposo Leitão. Do lado de fora, a instituição não era muito diferente de qualquer escola pública brasileira dos anos 90. Muros intimidadores, janelas com grades de ferro, pessoas armadas. Atravessando as portas enferrujadas, o cheiro de bunda era pesado no ar. As salas e corredores mal cuidados evidenciavam anos de descaso. O Feng Shui era nada a ver. Eu tinha a estranha sensação de estar sendo vigiado. Talvez pela quantidade de vigias espalhados pelas instalações. Na recepção, eu pedi ao guardinha para ver os condenados do caso Soca Fundo. Para minha surpresa, ele disse que não seria possível. Eu perguntei se o problema era o fato de eu não ter ido no dia de visitas, mas o guardinha disse que esses presos nunca tinham direito à visita, o que eu achei suspeito. Eu voltei para o carro, muito frustrado e sem saber o que fazer. Lá fora, uma cena me tocou. Eu vi os presos nas janelas dos pavilhões me olhando com olhos de indignação. Alguns deles tinham cabelos grisalhos. Seriam os condenados do Soca Fundo? Talvez o tatuador Bob Lafayette, o caseiro seu Wenceslauzinho, ou até mesmo seu Tunico? Eu vi pedidos de ajuda naqueles olhos. De repente, todos eles tiraram suas facas de cadeia para fora das janelas e começaram a batê-las nas grades, como que em sinal de protesto. Foi quando Judeuzinho veio correndo de dentro da recepção e me disse que um dos guardas entregou a ele um papel. No papel havia apenas 3 frases. Procura o Robson Chupeta. Foi solto ontem. Pode ajudar. Eu acelerei o carro antes mesmo de Judeuzinho botar a outra perna para dentro e voltei para Pituba. A volta pela estrada de terra em péssimas condições foi ainda mais desafiadora, e em muitos momentos eu pensei que seria necessário passar o volante para Judeuzinho. Não foi preciso, mas outra coisa interrompeu nossa jornada. Quando eu peguei velocidade numa reta mais segura, escutei estouros nos pneus. A direção ficou pesada. Eu encostei o carro, olhei os pneus e vi que estavam furados. Checando a estrada, eu notei que havia uma espécie de armadilha de pregos no chão. Aquilo não tinha sido por acaso. Eu corri para o acostamento, me agachei atrás de um bumbu da uba e chamei Judeuzinho, que fez o mesmo ao meu lado. Em pouco tempo, vi 3 homens a cavalo se aproximando. Olhando com mais atenção, eu vi que eles estavam armados. Ainda não sabia se eles haviam me visto, nem se tinham envolvimento com a armadilha. Mas algo em mim me disse que era hora de fugir. Foi então que eu empurrei Judeuzinho do barranco e pulei em seguida. Ainda rolando, ouvi as vozes alarmadas dos homens conforme nossos corpos faziam barulho nas folhas. Antes mesmo de conseguir me levantar para correr e ganhar mais distância, eu ouvi disparos.
1, 2, 3 e números, voando cada vez mais perto de nós. Foi então que, olhando para trás, eu vi Judeuzinho sendo atravessado por balas de carabina. Judeuzinho se ajoelhou no chão com a vida deixando seu corpo, enquanto mais projéteis varavam suas costas e explodiam sua barriga inchadinha de criança. Com a luz de seus olhos se apagando, Judeuzinho gritou: "Corre, viado!" E eu corri, com a certeza de que já não havia como voltar atrás. Eu poderia ter ido direto até o bar Amigos de Melquisedeque à procura de Robson Chupeta, mas eu não me sentia bem. A verdade é que o metralhamento de Judeuzinho acabou com o meu dia. Sendo assim, eu deixei a investigação para o dia seguinte. Na manhã de quinta-feira, fui informado que Chupeta vivia com a irmã na entrada da cidade. Antes de sair, eu ouvi os bêbados conversando sobre uma notícia do Correio Pitubense. O hipnólogo e terapeuta sexual Siddhartha Popovic havia falecido na noite anterior, aos 82 anos de idade, vítima de um AVC. Será que eu olhei em seus olhos inocentes horas antes da sua morte? Será que havia culpa naqueles olhos inocentes? Às 11 da manhã, eu bati palma na porta do casebre da família Chupeta. Com Sônia, irmã de Robson, observando cautelosamente da cozinha, eu conversei com o ex-detento. Muito obrigada por me receber, Chupeta. Parabéns pela soltura. Felicidades para você com a nova liberdade conquistada. Mas então, conta pra mim, como foi seu período preso? Era dureza. Cadeia não é brincadeira, né? Eu tava numa cela que cabia ali 12 pessoas. E tinha quantas pessoas na sua cela? 720. Tinha noite que tinha que entrar um detento dentro do outro pra caber, senão não tinha como dormir. Às vezes a gente acabava executando um mais bobo lá, só pra abrir um espacinho. Quando o bicho pegava, você acabava guardando a faca na barriga de um, limpando a privada com o rosto do outro, que aí diminui a lotação. A gente tem que se virar. Mas era tudo uma maior irmandade. Muitas vezes o irmão sacrificado até entendia. Fascinante. E como é que vocês passavam o tempo lá? Tinha ali um futebol, uma musculação, um julgamento do Tribunal do Crime, uma execução, um Kika Marujo. E tinha o Dungeons and Dragons, né? Você chegou a jogar o RPG com os condenados? Joguei, pô. Muito foda. A galera do Soca Fundo aplicou foi todo mundo. Tinha dia que no banho de sol era 6, 7 mesas rolando ao mesmo tempo. A gente fazia os dadinhos contrabandeando pedra de poli, pô. Igualzinho o maluco do Sonho de Liberdade. Filmaço. Não, filmaço. E na sua opinião, o RPG tinha mesmo uma coisa de ocultismo? De Satanás? Irmão, é um monte de virgem falando. Eu tenho a espadinha. Eu vou soltar a bola de fogo. Essa lira mágica sua, além de servir como arma, aplica um dano extra de 2d8 de trovão e permite usar o seu modificador de carisma na hora do ataque. Entendeu? Não tem coisa de capeta não, mano. Eu posso ser assassino, mas eu sou evangélico. E você jogava de quê? Eu tinha um paladino caído das Terras Violadas, chamado Dark Messiah. Chocante. Agora, Chupeta, me conta. Você conversava com os condenados do Soca Fundo? O que eles te diziam sobre o crime? A gente trocava pouca ideia disso, mas eles sempre falaram que era culpado. Teve até caso do menino Guará avançar num preso lá que pisou na patinha dele e falou que eles eram tudo inocentes. Estranho. Mas disse que o Soca Fundo seguiu atacando, né? Se não for outra pessoa atacando no nome dele, então ele só pode ser inocente. E essa notícia da morte do Siddhartha Popovic, hein? Mano, isso daí eu não sei. Eu vou te falar que, se for olhar por esse lado aí, dá até pra achar que aí tem coisa. Porque chegou ali 2008, 2009, alguma coisa mudou. O Popovic passou foi 10 anos na solitária, sem sair no sol, todo fudido. E nisso o seu Tunico estava sempre advogando a favor dos irmãos presos, né? Até que a dona Nina, a esposa do Paulo Braguilha, ganhou a eleição e o Siddhartha passou a ter, assim, regalia no presídio. O cara virou reizinho, pô. Não sei porquê. Vivia separado de nós, comia do bom e do melhor, tinha mais tempo de banho de sol. Do nada. E vocês aceitaram numa boa?
Foi nessa época aí que o seu Tonico, nós tudo na verdade, começamos a ficar meio, não vou falar frouxo, mas meio calmo assim. O hipnólogo Siddhartha Popovic saiu de isolado na solitária para VIP do presídio em 2009. E mais ou menos na mesma época vocês ficaram mais dóceis? Isso. E essa história da família Braguilha está no poder da cidade desde 1988? Um grande amigo meu me contou isso outro dia. Tem isso mesmo. Em 88 ganhou Paulo Braguilha. Daí em 92 foi um aliado dele, e aí que esqueci o nome. 2000 e 2004 Braguilha ganhou de novo. Daí 2008 foi a esposa do Braguilha que ganhou, a dona Nina. E depois foi o filho mais velho, o Apolo. 2 mandatos. E agora está no segundo mandato do Adonis Braguilha, né? Que é o caçula deles. E o que você pode me falar sobre a dona Nina? Vi pouco sobre ela. Parece uma mulher mais discreta, né? Mais reservada. Dona Nina era a rainha da cidade, né? Que Deus a tenha. Já era princesinha antes, filha do dono do Correio Pitubense. Depois, então, mulher do prefeito, ela virou a rainha da cidade. Dona Nina, esposa de Paulo Braguilha, era filha do dono do Correio Pitubense? Acabei de falar, pô. Depois virou prefeita também. E então foi na gestão da Nina Braguilha que a antena que atrapalha a internet aqui da cidade foi instalada. Que história é essa? Uai, a dona Fudinda me contou que nessa época que foi feita uma antena aqui perto e que ela bloqueia a internet da cidade toda. Porra, então tem isso? Filha da puta! Que isso, Chupeta? É por isso que não carregava um videozinho de YouTube no Raposão? O pessoal enfiava o celular em tudo que é buraco e chegava lá dentro, não dava pra mandar um e-mail malicioso, um phishingzinho pra complementar a renda. Eu não acredito que essa vagabunda fez Pega isso. leve, Nossa. Chupeta. Calma, Se cara. eu soubesse, eu tinha mandado matar essa fudida lá de dentro Que do isso, presídio. Fala assim não, que Mas isso? também, como é que eu ia mandar matar sem celular? Calma, Se eu pudesse, cara. eu revivia Não. ela com Dark Messiah Chupeta. só pra matar de Não novo fala com isso a minha não. lâmina Vorpal assombrada. Que fudida Fala assim não. suja. Que isso? Que mulher amaldiçoada. Pega leve, Bicho Chupeta. ruim. Calma, mulher cara. ruim da alma Calma. ruim. A essa altura das investigações, eu já tinha novos suspeitos em mente. Foi quando eu vi que precisava conversar com a família que comanda a cidade desde o fim dos anos 80. Saindo da casa de Robson Chupeta, eu descobri onde ficava a mansão dos Braguilha. Nos altos muros brancos, 3 guaritas com homens armados garantiam a segurança da família do prefeito. Depois de um chá de cadeira na entrada da mansão, Adonis Braguilha aceitou conversar comigo. Passando da portaria, eu vi uma propriedade luxuosa com um grande jardim. A casa tinha um pé direito impressionante, e dentro dela eu vi diversas escolhas decorativas absolutamente condenáveis. Em uma sala ampla, sentado em um majestoso sofá, afagando um cachorrão samoyeda chamado Orlando Bloom e fumando um cigarro eletrônico sabor Pineapple Sunset, o prefeito Adonis Braguilha me recebeu com um grande sorriso. Enquanto conversávamos, eu ouvia gemidos de dor e desconforto que pareciam vir do segundo andar. Então, Lucas, conta pra mim como é que eu posso te ajudar a entender esse caso antigo aqui da cidade. Então, senhor prefeito, parece que não é tão antigo, né? Parece que os crimes ainda acontecem. Não, isso acabou. Hoje em dia o pessoal faz muito pra aparecer. Some da cidade, faz tatuagem lá em Cuticute e volta pedindo indenização. É um golpe comum aqui em Pitubi. Entendi. Mas, bom, uma coisa que eu queria compreender melhor é como a família Braguilha conseguiu se sustentar tanto tempo no poder. Nós temos a figura do seu pai, que foi pego em um golpe com seu Bento com uma história falsa de ter visto o Socafundo. Depois, nós temos uma segunda acusação feita pelo seu pai que levou à cadeia uma série de pessoas, incluindo o próprio sobrinho de Titi, que ficou conhecido como um dos 7 príncipes de Satanás, portador do cálice de 1000 véus e arquivista dos segredos irredutíveis, né? Uma acusação que colaborou com a eleição do seu pai como prefeito de Pitubim em 1988. E daí em diante nós temos a família de vocês no poder por quase 40 anos na cidade, com os acusados presos e denúncias de alguém ou alguma coisa ainda atuando como soca-fundo na cidade. Ai, gente. Você entende como parece ter coisa aí? Entendo, Lucas. Entendo. Agora eu vou te dar o meu ponto de vista, ok? O meu ponto de vista é que papai cometeu alguns erros. O primeiro deles foi quando ele inventou a história com seu Bento. O segundo erro, ainda maior, foi a forma como ele lidou com o caso Socafundo.
A questão é simples. Papai é um homem vaidoso, um antigo galã de televisão e do cinema. Quando os ataques voltaram a acontecer na gestão dele, ele fez o possível para silenciar as notícias sobre o Soca Fundo. Ele não queria essa derrota, essa mancha do retorno do Soca Fundo na imagem dele. Ele se elegeu na cidade como o homem que desvendou o caso. Então, quando as notícias dos novos ataques apareceram, ele fez o possível para que as autoridades seguissem investigando se que aquilo aparecesse na mídia. De novo, um equívoco dele e um erro que foi aumentando conforme os anos se passavam. Eu sempre fui contra essa postura, esse medo de encarar o problema. Mas isso não muda o fato de que a acusação que ele fez nos anos 80 sobre os condenados que ainda estão presos está correta. Quem está preso porque cometeu crimes. O que veio depois, os crimes dos anos 90 em diante, é outra coisa. Que outra coisa? Olha, eu trabalho com duas hipóteses. A primeira delas é que a história do Soca Fundo inspirou um monte de maluco por aí, gente que não tinha nada a ver com os crimes originais. A segunda hipótese é que a seita demoníaca da qual ainda participam Anastácia Fontinelli, Seu Venceslau e companhia, tem outros membros que continuaram atuando fora da cadeia. Ambas as teses respondem à sua indagação. Certo. Mas por que as investigações pararam? Por que nada mais saiu nos jornais? As investigações nunca pararam. Enquanto eram crimes genuínos, houve investigações, até que uma hora começou a ir a palhaçada, é o que eu disse. É a pessoa que vai para Belo Horizonte, faz uma tatuagem tribal com traço Califórnia, com traço Cinderela, e volta para cá processando o Pitubinho pedindo dinheiro. Me poupe, nós temos um morador ilustre aqui da cidade, inclusive, que fez isso. Isso é saquear os cofres da prefeitura. Comigo não vai funcionar. Agora, por que não saiu no jornal? Aí eu não sou nenhum jornaleiro. Mas a sua mãe é? Nesse momento, eu percebi que os jagunços que vigiavam a casa estavam ouvindo a conversa. Eles pareceram apreciar a minha réplica. Mas será que depois de 20, 25, 30 anos, a história só não cansou? O público se cansa. Tem outra coisa para ler. Entendi. E onde é que o Paulo Braguilha está agora? Ele poderia conversar com a gente? Papai está nas últimas, infelizmente. Essa pessoa gemendo é ele, coitado. Papai contraiu uma esofagite erosiva grau A de Los Angeles, ali por volta de 2010, e o negócio foi tomando tudo, alastrando pelas pernas de papai, pela cabeça de papai, comeu as vias anais de papai. Agora papai só fica ali em cima, coitado. A próstata do tamanho de uma pitaia, vendo os filminhos dele. Um Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, um Didi Fantasma Trapalhão, uma Matilda. É a grande paixão de papai, né? A sétima arte. Entendi. Bom, senhor prefeito, eu entendo a sua versão da história, mas ela me parece uma visão conveniente para o senhor, né? Agora, talvez o senhor possa me explicar um pouco sobre a questão da antena instalada em 2009 Um instante, Lucas. Agora? Tô pedindo o quê? Não. Eu tô indo agora. Olha, Lucas, nós vamos ter que interromper a nossa conversa. Acabo de ser avisado que está acontecendo uma rebelião no Raposo Leitão e eu preciso ir pra lá. E eu posso ir com o senhor? Pode sim, claro. Levanta, Orlando. Levanta, Orlando. A série de eventos que acontecem em Pitubinha do Rio Bobo a partir desse momento é tão surpreendente, tão inesperada, tão absurda, que o ouvinte pode até mesmo pensar que essa parte da história é inventada. Que eu criei uma série de mentiras para deixar o final mais emocionante, extraordinário e satisfatório. Mas não. Tudo o que eu vou descrever a partir de agora é absolutamente real. Eu juro. Chegando ao presídio Raposo Leitão ao meio-dia, o que eu vi foi um edifício tomado pelos presos. Uma nuvem de fumaça preta subia para o céu azulado daquele dia sem nuvens. No telhado, eu vi presos perambulando com camisas cobrindo seus rostos
e usando vigias armados como escudos humanos. Demorou mais 2 horas para que a primeira equipe de reportagens do Correio Pitubense aparecesse. Foi ali que ficamos sabendo das exigências dos presidiários. Eu tive acesso à lista de demandas, e ela era reveladora. A maioria dos pedidos dos internos era comum em situações como essa: fim da superlotação, melhoria na alimentação, melhor tratamento por parte dos guardas, a nova edição de Dungeons and Dragons. Mas o mais fascinante foi descobrir as maiores demandas da rebelião: a reabertura do caso Soca Fundo, a liberação de visitas para os condenados dos julgamentos de 1988 e a presença de veículos de imprensa de fora de Pitubinha do Rio Bobo. Aquela era uma rebelião em solidariedade a Bob Lafayette, Siddhartha Popovic, seu Tunico, ao Menino Guará e aos 7 príncipes de Satanás. Inicialmente, a intenção do prefeito Adonis Braguilha era ignorar os pedidos dos detentos e vencê-los pela exaustão. A desculpa que o prefeito deu para enrolar os presidiários foi que a cidade estava sem internet e que eles não conseguiam entrar em contato com ninguém além dos limites de Pitubinha. Porém, para a surpresa de todos, por volta das 4 da tarde, a internet da região voltou. Com isso, por iniciativa de algum desconhecido que presenciava a rebelião, repórteres de fora da cidade foram avisados sobre o que acontecia, e por volta das 18 horas, diversas equipes de reportagem chegaram ao presídio. A TV Maniçoba enviou a repórter Duda de la Fonte, filha de Dudu. O jornal O Estado de Monas enviou Tutuco Moretti, filho de Litoca. E a Rede Terra Plana enviou o veterano jornalista JP de Cesare, que apesar de infértil, ainda exibe excelente forma física, mesmo com seus 80 anos de carreira. E não demorou até que mais emissoras aparecessem, sobrevoando o presídio com helicópteros e drones para a gravação de cenas de cobertura dramáticas e entrando em contato direto com os presidiários. Foi aí que a narrativa dos condenados pelo Soca Fundo ultrapassou os limites de Pitubinha. Foi aí que as inconsistências do processo e do que aconteceu depois dele chamaram a atenção de autoridades acima do coronelismo provinciano da terra do milho de pipoca. A hora de descobrir se os culpados de Pitubinha eram inocentes e os inocentes culpados, ou de revelar que os culpados eram mesmo culpados e os inocentes apenas inocentes, ou de saber que os culpados e os inocentes eram inocentes e que novos inocentes seriam finalmente culpados, havia chegado. Foi então que, olhando o horizonte para além das árvores no topo do morro onde o presídio ficava, eu vi a antena que bloqueava a internet de Pitubinha. E ela estava em chamas. Era daquela antena que subia uma fumaça preta assustadora. Mas não só dela. Fumaça subia também da própria Pituba. Alguma coisa ainda mais apropriada para o fim da nossa história convenientemente estava acontecendo. Eu pedi carona a JP de Cesare para ir com a equipe dele até o centro de Pitubinha. Ele negou. Recorrendo a Duda de la Fonte, eu consegui um lugarzinho na van do Estado de Monas, e nós chegamos a Pitubinha por volta das 7h30 da noite. Enquanto o carro avançava pelas ruas de terra, nós vimos que a cidade havia sido tomada pelo caos. Por todos os lados, vimos lavradores entrando em conflito com o efetivo da polícia da cidade e acessando suas redes sociais. Perguntando a um populares, Duda de la Fonte descobriu que o povo havia finalmente tomado conhecimento da antena dos Braguilha e a derrubado depois de um conflito aberto com a polícia e com os capangas que a vigiavam. Depois disso, o caos tomou conta da região. E o caos nunca é organizado. O caos é caótico. A situação claramente havia saído do controle, e o que eu vi foi o verdadeiro expurgo de todos os demônios da cidade. Famílias rivais se enfrentavam em batalhas campais no meio da rua. Antigas disputas eram resolvidas em duelos até a morte entre homens e mulheres que, até um dia antes, apenas falavam mal uns dos outros pelas costas. Cadeiras eram arremessadas, chumaços de cabelo arrancados. Carros, lotes, ruas inteiras eram incendiadas. A correria e a gritaria dos cidadãos menos aguerridos deixava tudo ainda mais confuso, e foi difícil chegar até a praça principal.
Foi com alívio que eu vi o bar Amigos de Melquisedeque cercado por bebuns armados até os dentes e prontos para defender seu ponto de encontro até o último suspiro. Já a igreja de Santa Catita queimava em fogo ardente, provavelmente uma das primeiras construções a ser incendiada devido ao revoltante tom de verde de sua última pintura. Pitubinha queimava, como se buscasse uma purificação definitiva. Eu corri até a pousada Recanto do Tapacolo Preto, desviando de voadoras, pedradas e tiros de escopeta. Eu só queria salvar o equipamento de gravação desse podcast. Quase chegando à recepção da pousada, eu precisei passar por mais um ponto onde a pancadaria rolava franca. Homens e mulheres trocavam socos enquanto outros hóspedes da pousada já corriam com malas até seus carros, fugindo da cidade. Foi quando um agricultor me acusou de ser um homem dos Braguilha e disse ter me visto na porta do casarão da família dias antes. Ele me acertou com uma muqueta no pau do nariz. Eu desabei no chão. Os sons da confusão foram ficando distantes. Minha visão ficou turva e eu desmaiei. Se o ouvinte ficou preocupado com meu estado de saúde, fique tranquilo. Eu estou bem. Eu acordei no dia seguinte no sítio da minha tia, aquele que eu visitava quando criança. O caseiro do sítio me viu estirado no chão do Recanto do Tapacolo Preto, pegou meus pertences enquanto o incêndio consumia a pousada e me levou até o Chateau Marçal. Foi lá que eu entendi o que havia acontecido. Robson Chupeta contou sobre a antena dos Braguilha no bar Amigos de Melquisedeque. A população, que não entendia o que Dona Fudinda falava e não sabia dessa antena, se revoltou com a notícia, e Pituba explodiu em conflitos. Eu fui até a cidade logo que acordei. Na manhã seguinte, o expurgo de Pitubinhazinha do Riozinho Bobinho já havia acabado. Corpos eram recolhidos, feridos eram enterrados, incêndios e desabamentos eram filmados e postados nas redes sociais. A cidade renascia. Segundo um dos bêbados do eterno bar de Francesinha, as exigências dos detentos do Raposo Leitão seriam atendidas. Os condenados do caso Soca Fundo ganharam direito a visitas. As condições no cárcere melhorariam. O inquérito do Soca Fundo seria reaberto, e 100 cópias da nova edição de Dungeons & Dragons seriam entregues no presídio até o fim de 2026. Um morador de Pitubinha do Rio Bobo que avaliasse a situação da cidade em 1989 veria uma Pituba livre do Soca Fundo e com acusados presos. Para ele, isso provavelmente seria prova suficiente de que Bob Lafayette, Siddhartha Popovic, seu Venceslauzinho, o Menino Guará e companhia eram os responsáveis pelos ataques. Mas o que esse morador pensaria ao saber de novos ataques do Soca Fundo, mesmo com os condenados já na cadeia? Relembrando, o prefeito Adonis Braguilha me apresentou duas hipóteses. Na primeira delas, os ataques do Soca Fundo pós-julgamento de 1988 teriam sido feitos por terceiros, agentes externos ainda não identificados, e por algum motivo, inspirados, fascinados pela criatura mitológica. E hoje em dia, os supostos ataques seriam apenas tentativas de golpe na prefeitura realizadas pelos próprios habitantes da cidade. Na segunda hipótese de Adonis, o grupo do qual os condenados faziam parte poderia ter mais membros ainda desconhecidos pela justiça. E aqui eu adiciono uma possibilidade. Se essa seita é real, teria o hipnólogo Siddhartha Popovic a capacidade de fazer amigos e influenciar pessoas, mesmo de dentro do presídio com seus poderes psicomentais? Será que por isso ele ficou na solitária por tanto tempo? E se sim, por que o tratamento VIP posterior? Por outro lado, o que eu aprendi sobre a família Braguilha me deixou bastante desconfiado. O histórico de enganações do ator Paulo Braguilha, as irregularidades do julgamento de 1988 e a postura suspeita da família no comando da cidade me fariam entender caso alguém me dissesse que eles estão por trás dos ataques desde o princípio.
Será que Paulo Braguilha foi capaz de cometer os crimes do Soca Fundo para então construir sua narrativa como herói salvador da cidade, mesmo às custas da liberdade de pessoas inocentes? Se isso for verdade, seria politicamente interessante para ele e seus familiares manter a ameaça da criatura viva? Por outro lado, o retorno do Soca Fundo também poderia ser percebido como ineficiência da família Braguilha em proteger os pitubenses. E se os ataques do Soca Fundo pós-88 tiverem sido armados por inimigos da família Braguilha, interessados em desmoralizar e enfraquecer o clã? Ou será que nenhuma dessas pessoas é responsável pelo Soca Fundo? Será que o Soca Fundo não é, na verdade, o holandês excêntrico que lambeu o apitinho do Pink Floyd de madrugada no Rio Bobo e nunca mais voltou? Será que o Soca Fundo não é nem seita, nem ator, nem rival político, nem holandês, mas sim uma verdadeira criatura sobrenatural que ainda ronda a pitubinhazinha do Riozinho Bobinho? Infelizmente, eu não encontrei essa resposta. E o meu dinheiro acabou. Eu preciso trabalhar. O que podemos esperar é que, pelo menos agora, finalmente, os órgãos públicos realizem uma investigação séria a respeito desse drama que há tanto tempo acompanha os pitubenses. E eu gosto de pensar que o meu podcast ajudou a movimentar as instituições nesse sentido. Foi com essa pequena esperança e com uma boa dose de frustração que eu confesso ao ouvinte que eu fui uma última vez ao bar Amigos de Melquisedeque tomar um porre de tomba matuto e esquecer do meu fracasso investigativo. Eu bebi, dancei, beijei muito na boca, chorei e me despedi dessa cidade que, de uma forma ou de outra, me acompanhará pelo resto da vida. Eu fiquei muito doido. Bebi até desmaiar. Eu fui recobrar a consciência só no sítio da minha família, no meio da noite. Com a cabeça explodindo de dor, eu notei uma janela aberta no quarto. A luz da lua tocando fria o chão de tacos. Eu me levantei e caminhei até a janela. E antes de fechá-la, eu vi. No quintal, envolta em sombras, uma forma ameaçadora avançava na minha direção. E então eu acordei. Assustado, suado, me olhei no espelho e me perguntei: foi um pesadelo ou aconteceu? O que é real? Eu sou Lucas Marçal e esse foi o podcast Casos Duvidosos, o caso Pitubinha. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu me despedi de Pituba e agora eu me despeço de você. Amanhã eu viajo cedo e acho que, chegando em Belo Horizonte, eu preciso passar na minha dermatologista. Eu estou com uma coceira muito esquisita na lombar. O Casos Duvidosos é um podcast investigativo em formato storytelling que dá um trabalho danado de fazer. E o seu apoio compartilhando esta obra com seus amigos e familiares faz toda a diferença. Divulgue nas suas redes e mande o link para quantas pessoas puder. O podcast é apresentado por Lucas Marçal e foi criado e roteirizado por Marcos Lopes. A produção executiva é de Marcos Lopes e Lucas Marçal.